E se eu te dissesse que, agora mesmo, o seu fígado pode estar sofrendo em silêncio? Sem dor, sem sintomas, ele está gradualmente acumulando gordura. Essa condição é conhecida como esteatose hepática e afeta milhões de pessoas, inclusive aquelas que não se consideram acima do peso. Mas há uma boa notícia. Existe uma dieta que não apenas interrompe esse processo, mas ajuda o fígado a, literalmente, se limpar por dentro. E hoje vamos detalhá-la, sem termos complicados e sem passar fome. Vamos imaginar o seu fígado como uma usina de purificação supermoderna. Essa usina funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, filtrando tudo o que entra no seu corpo. A esteatose hepática é quando nos estoques dessa usina começa a se acumular mercadoria em excesso, ou seja, gordura. No início, isso apenas dificulta o funcionamento, mas depois pode levar a falhas graves. O mais traiçoeiro é que esse processo se desenvolve de forma completamente imperceptível por muito tempo, e nossa tarefa não é fazer uma limpeza geral uma vez por ano, mas sim ajustar os suprimentos para que a usina funcione sem sobrecargas. Então, que tal começarmos uma grande faxina na nossa fábrica interna? O que devemos descartar primeiro para abrir espaço e otimizar o funcionamento? Prepare-se para uma surpresa. O principal e mais perigoso inimigo do seu fígado não é um bife gordo nem a manteiga. É o açúcar. Isso mesmo, o açúcar comum. E principalmente, seu parente mais traiçoeiro. A frutose, quando consumida em grandes quantidades. Quando você ingere açúcar, ele se decompõe em glicose e frutose. Com a glicose, o corpo sabe mais ou menos o que fazer. Ela é utilizada como energia para os músculos, para o cérebro. Mas com o excesso de frutose, a coisa é bem mais complicada. Quase toda ela é enviada diretamente para o fígado. Imagine que, de repente, sua fábrica recebeu um comboio inteiro de vagões-tanque cheios de uma matéria-prima desconhecida. Onde colocá-la? A solução mais simples e rápida é transformar tudo isso em gordura e armazenar no estoque como reserva. É assim que, gota a gota, surge a esteatose hepática. E os principais fornecedores dessa matéria-prima são os refrigerantes açucarados, sucos de caixinha, bebidas energéticas e todo tipo de xaropes. Apenas um copo de uma dessas bebidas já é um golpe fortíssimo para o seu fígado. Logo após o açúcar puro, vêm os seus agentes secretos, os carboidratos rápidos. O que são eles? É tudo o que é feito de farinha branca refinada, pão branco fofo, pãezinhos macios, croissants, biscoitos e bolos. Também se incluem aqui o arroz branco e as massas de trigo refinado. Qual é o problema deles? Eles agem no organismo quase da mesma forma que o açúcar puro. Ao serem ingeridos, são convertidos em glicose com uma velocidade espantosa. Isso provoca um pico acentuado de açúcar no sangue, e o fígado recebe um sinal de alarme. Atenção, remova o excesso imediatamente. E o que ele faz? Pois bem, transforma essa glicose em excesso em gordura e a envia de volta para o seu armazém já sobrecarregado. Para o nosso corpo, é como tentar aquecer um forno com papel. Ele queima com uma chama intensa, gerando um curto surto de energia, mas apaga-se imediatamente, deixando para trás muita fuligem e exigindo uma nova porção de combustível. Essas montanhas russas de carboidratos esgotam o fígado e o forçam a trabalhar em regime de emergência, produzindo e armazenando gordura em excesso sem parar. Agora, sobre as gorduras. Mas antes, vamos ser bem claros. Não estamos declarando guerra a todas as gorduras, e sim apenas a um tipo, o mais perigoso, as gorduras trans. Que monstros são esses? São gorduras artificialmente criadas, digamos, deformadas, que se escondem na margarina, em cremes vegetais e em praticamente todo o fast food, das batatas fritas aos nuggets. Elas estão presentes na maioria dos bolos, doces, biscoitos, waffles, salgadinhos e pipoca de micro-ondas que compramos. Por que elas são tão prejudiciais? Imagine que, na sua fábrica, chegassem peças de plástico em vez de metal.
O sistema tentaria incorporá-las aos seus mecanismos, mas nada funcionaria. Elas não se encaixam, danificam o equipamento e criam bloqueios. O seu fígado simplesmente não entende o que fazer com essa estrutura química. Ele não consegue usar as gorduras trans nem para a energia, nem para a construção de células. A única coisa que lhe resta é depositar esse lixo plástico nas suas células, onde ele ficará como um peso morto, causando inflamação e atrapalhando o funcionamento normal. Por isso, ler os rótulos e evitar produtos com óleos hidrogenados ou parcialmente hidrogenados é um dos passos mais importantes para a saúde do seu fígado. E claro, o álcool. A questão é simples e, infelizmente, implacável. Para o nosso fígado, processar álcool é sempre um sinal de alerta, um trabalho em modo de emergência. O álcool é uma toxina, e o organismo mobiliza todos os seus esforços para o neutralizar e eliminá-lo o mais rapidamente possível. Imagine que na sua fábrica, que funciona perfeitamente, irrompe um incêndio. Todas as operações habituais, o processamento de gorduras, a síntese de proteínas, a filtragem, cessam imediatamente. Todos os trabalhadores, todos os recursos são mobilizados para apagar este incêndio. É exatamente isso que acontece sempre que você consome álcool. O fígado suspende a sua principal tarefa de metabolizar gorduras e dedica-se inteiramente a combater o etanol. Consequentemente, as gorduras que deveriam ser usadas para a energia acumulam-se sem serem processadas nas células do fígado. O consumo regular de álcool é como provocar um incêndio na sua fábrica todas as noites. Mais cedo ou mais tarde, o equipamento começará a avariar, e os trabalhadores, as células do fígado, sofrerão danos graves, que levarão à inflamação e a problemas ainda mais sérios. Certo, do lixo já cuidamos. E agora, a parte mais agradável, o que precisamos abastecer em nossa fábrica para que ela não apenas sobreviva, mas prospere. Vamos construir para ela uma base sólida e resistente. E o alicerce dessa base é a fibra e os vegetais folhosos. Imagine que eles são uma equipe de limpeza especial que chega após cada turno e deixa tudo impecável. São como escovas suaves, mas extremamente eficazes, que percorrem todas as esteiras transportadoras e ajudam a eliminar os resíduos. O que isso significa na prática? Todos os tipos de couve, espinafre, rúcula, alface e outros vegetais folhosos, salsa, endro. Quanto mais verde e variado, melhor. A fibra contida neles cumpre várias funções importantes. Primeiro, ela retarda a absorção de açúcares, impedindo que eles impactem o fígado de forma brusca. Segundo, ela ajuda a eliminar o excesso de gorduras e toxinas. E terceiro, ela alimenta as bactérias benéficas em nosso intestino, e a saúde intestinal está diretamente ligada à saúde do fígado. Por isso, a primeira regra para reiniciar nossa fábrica é: cada prato seu deve ser o mais verde possível. E agora, vamos convidar para a nossa fábrica uma equipe de elite de especialistas em otimização. Este papel é desempenhado pelos vegetais crucíferos. Guarde bem esta família: brócolos, couve-flor, couve de Bruxelas, repolho branco e repolho roxo. Qual é o seu superpoder? Eles contêm compostos únicos, como o sulforafano, que agem como um motor de arranque para a segunda fase da desintoxicação hepática. Em linguagem simples, eles ativam as próprias enzimas do fígado, responsáveis por neutralizar e eliminar uma vasta gama de toxinas. Não é apenas uma limpeza, é uma calibração profunda e a otimização de todo o seu sistema de purificação. Imagine que os filtros da sua fábrica começassem a trabalhar com o dobro da eficiência. É exatamente isso que os vegetais crucíferos fazem. O consumo regular de brócolos ou couve-flor é como uma manutenção preventiva para o seu fígado, permitindo-lhe lidar com as cargas muito melhor e protegendo as suas células de danos. Não é apenas alimento, é uma verdadeira ferramenta funcional para a saúde do seu principal filtro. Certo, já organizamos tudo e preparamos o equipamento.
Agora é a vez de providenciar os materiais de construção para a reforma e o fortalecimento da nossa fábrica. E o principal material de construção para o organismo é a proteína de qualidade. As células do fígado, danificadas por gordura e toxinas, precisam de regeneração constante. As proteínas, compostas por aminoácidos, são os tijolos fundamentais para a construção de células novas e saudáveis. Mas aqui, a escolha da fonte é crucial. Precisamos de um material de construção limpo, sem impurezas desnecessárias. Carnes magras de aves, como peito de frango ou peru, são ideais. O peixe também é uma excelente opção, principalmente os de carne branca. Os ovos, por sua vez, são uma fonte de proteína exemplar. E não nos esqueçamos das fontes vegetais: lentilha, grão de bico e feijão. Todos eles fornecem ao fígado os recursos necessários para a sua autorregeneração. Sem uma quantidade suficiente de proteína de qualidade na dieta, qualquer reparo no fígado será inviável. É como tentar reconstruir uma parede sem tijolos. Você pode limpar o canteiro de obras o quanto quiser, mas sem os materiais de construção, nada será possível. Mas agora, preparem-se para uma reviravolta surpreendente na nossa história. Estão prontos? Para combater a gordura no fígado, precisamos comer as gorduras certas. Sim, ouviram bem. Pode parecer um paradoxo, mas é a mais pura verdade, fundamentada na bioquímica. Durante décadas, as gorduras foram demonizadas, levando-nos a escolher produtos light ou sem gordura. Mas foi exatamente isso que nos levou à epidemia de fígado gordo. Porque, quando removemos a gordura, os fabricantes adicionam açúcar e amido para dar sabor. E nós já sabemos quem é o verdadeiro vilão. As gorduras saudáveis não são as inimigas, são as nossas aliadas. Elas atuam como gestores inteligentes na nossa fábrica, o corpo. Elas ajudam a regular o metabolismo das gorduras, reduzem a inflamação, que sempre acompanha a esteatose hepática, e melhoram a sensibilidade à insulina. Ao eliminarmos todas as gorduras da dieta, privamos o nosso corpo de ferramentas essenciais para a autorregulação e recuperação. Então, esqueçam os mitos sobre a gordura. Chegou a hora de conhecer os nossos novos melhores amigos. E em primeiro lugar, na nossa lista de novos amigos, o grande protagonista e a estrela da dieta mediterrânea é o azeite de oliva. Mas não qualquer um, e sim o azeite de oliva extra virgem, aquele extra virgem. Por que isso é tão importante? Um azeite assim não é apenas uma gordura, é um verdadeiro elixir. Ele é rico em ácidos graxos monoinsaturados, que ajudam a reduzir os níveis de colesterol ruim e triglicerídeos no sangue. Mas o mais importante, é repleto de poderosos antioxidantes, como polifenóis e vitamina E. Essas substâncias protegem as células do fígado da ação destrutiva dos radicais livres. Imagine que você está lubrificando todos os mecanismos mais importantes da sua fábrica com um lubrificante anticorrosivo especial. É assim que o azeite de oliva atua. Ele não apenas fornece combustível de qualidade, ele ativamente protege o equipamento contra o desgaste e falhas. Adicione-o às saladas, regue com ele vegetais e peixes já prontos. É uma forma simples e incrivelmente saborosa de prestar um serviço inestimável ao seu fígado. Após o azeite, juntam-se à nossa equipa de super-heróis os combatentes de elite, os ácidos gordos ômega 3. São uma verdadeira brigada de incêndio para o nosso fígado. A sua principal superpotência é a capacidade de extinguir eficazmente a inflamação. Afinal, a esteatose hepática não é apenas o acúmulo de gordura, é sempre também um processo inflamatório crônico e silencioso que, lenta mas seguramente, destrói as células do fígado. Onde encontrar estes salvadores? A sua principal fonte é o peixe gordo de águas frias, salmão, cavala, arenque, sardinhas. Procure incluir este tipo de peixe na sua dieta pelo menos 2 vezes por semana. Se não é fã de peixe, existem também fontes vegetais. São, em primeiro lugar,
sementes de linhaça, sementes de chia e nozes. Adicione sementes de linhaça moídas a papas ou smoothies e faça um lanche com um punhado de nozes. A ingestão regular de ômega 3 é como manter sempre pronto o sistema de combate a incêndios mais moderno na sua fábrica. Qualquer foco de inflamação será extinto antes que possa causar danos sérios. E agora, prepare-se para uma surpresa que pode até arrancar um sorriso. Pode acreditar, um dos maiores amigos e protetores de um fígado saudável é o café. Sim, a mesma bebida que, por décadas, foi vista como vilã e acusada de todos os males. Mas inúmeros estudos modernos a reabilitaram e até a elevaram ao status de hepatoprotetor, ou seja, um verdadeiro protetor do fígado. Claro, estamos falando do café preto puro e natural, coado ou expresso, sem adição de açúcar, xaropes ou cremes gordurosos. Mas afinal, como ele age? A cafeína e os antioxidantes presentes no café realizam diversas funções importantes. Eles ajudam a diminuir a atividade das enzimas hepáticas, que tendem a aumentar quando o fígado sofre algum dano. Também retardam o desenvolvimento da fibrose, um processo onde o tecido cicatricial se forma no lugar das células hepáticas danificadas. E, de modo geral, reduzem os riscos de desenvolver doenças hepáticas mais graves. Portanto, sua xícara matinal de café preto de qualidade não é apenas uma forma de despertar, mas uma verdadeira medida preventiva para o seu principal filtro. 1 ou 2 xícaras por dia podem trazer benefícios notáveis. Se você não é fã de café ou busca uma alternativa saudável ao longo do dia, então o chá verde é a escolha perfeita. Esta é outra bebida que o fígado simplesmente adora. Mas qual é o seu segredo? O chá verde é incrivelmente rico em um tipo especial de antioxidantes poderosos, chamados catequinas. O mais conhecido e estudado entre eles é o galato de epigalocatequina. Essas substâncias agem como verdadeiros guarda-costas para as células do fígado. Elas neutralizam os radicais livres que atacam e danificam as células. Além disso, estudos mostram que as catequinas do chá verde ajudam a reduzir o acúmulo de gordura no fígado e diminuem a inflamação. Em outras palavras, o chá verde não só ajuda o nosso fígado, que funciona como uma verdadeira fábrica, a lidar com a carga atual, mas também cria uma espécie de cúpula protetora ao seu redor. 1 ou 2 xícaras de chá verde de folhas soltas de boa qualidade por dia, sem açúcar, claro, serão um excelente complemento à sua dieta e ajudarão o seu fígado a se sentir muito melhor. É uma maneira simples, acessível e muito eficaz de apoiar a saúde desse órgão. Vamos apimentar um pouco nossa jornada de saúde. E o primeiro tempero que merece o título de super-herói para o fígado é a cúrcuma. Este tempero de cor amarelo vivo, à base do caril indiano, contém uma substância ativa chamada curcumina. E a curcumina é um dos anti-inflamatórios naturais mais poderosos conhecidos pela ciência. Já sabemos que a inflamação é uma companhia constante e um inimigo ferrenho na esteatose hepática. Pois bem, a curcumina ajuda a combater eficazmente esta inflamação a nível celular. Além disso, é um poderoso antioxidante e ajuda a melhorar o fluxo biliar, o que também é crucial para a saúde do fígado. E para fazer companhia à cúrcuma, temos o alho comum. Ele contém compostos sulfurosos que ajudam a ativar as enzimas hepáticas responsáveis pela eliminação de toxinas. Adicione uma pitada de cúrcuma em pratos de arroz, vegetais ou lentilhas, e não se esqueça do alho ao cozinhar. Estes pequenos ajudantes podem dar uma grande contribuição para o bem-estar geral do seu principal filtro. Mas agora, vamos falar de sobremesa. Não estou a falar de bolos e doces, mas sim da sobremesa mais benéfica e deliciosa que podemos imaginar para o nosso fígado. Estou a falar das bagas, mirtilos, framboesas, morangos e arandos. Não são apenas um mimo, são pequenas cápsulas repletas de antocianinas. Estes são pigmentos especiais que conferem às bagas as suas vibrantes cores vermelha, azul e roxa.
Mas, para além da cor, as antocianinas possuem propriedades antioxidantes incrivelmente poderosas. Elas agem como um verdadeiro esquadrão de elite, rastreando e neutralizando os inimigos mais agressivos das células hepáticas, os radicais livres. O consumo regular de bagas ajuda a proteger o fígado do estresse oxidativo, uma das principais causas de danos hepáticos, especialmente em casos de esteatose. Adicione um punhado de bagas frescas ou congeladas ao seu pequeno almoço, iogurte, ou simplesmente saboreie-as como um lanche saudável. É a forma mais deliciosa de garantir uma proteção robusta ao seu laboratório interno. E chegamos agora ao componente mais simples, mais acessível e talvez o mais crucial do nosso plano. É a água. Água pura e simples. Podemos otimizar a ingestão de alimentos saudáveis e eliminar os prejudiciais o quanto quisermos, mas sem um sistema de transporte eficiente, tudo isso será em vão. E a água é precisamente a principal artéria de transporte do nosso organismo. Imagine que o seu corpo, como uma fábrica, filtrou e embalou um lote inteiro de resíduos e toxinas para descarte. Mas os caminhões para a sua remoção não apareceram. Todo esse lixo permanecerá no local, envenenando tudo ao redor. O mesmo se passa no organismo. O fígado faz o seu trabalho de desintoxicação, mas sem uma quantidade suficiente de água, todas essas toxinas neutralizadas não podem ser eficazmente eliminadas pelos rins e intestino. Um consumo adequado de água, 1,5 litro a 2 litros por dia, garante o funcionamento ininterrupto deste serviço de logística. Isso ajuda o fígado a não engasgar com os seus próprios resíduos e mantém todos os processos metabólicos em ordem. Certo, já identificamos os alimentos. Agora, vamos montar com eles o prato perfeito para a saúde do fígado. É um princípio bem simples e visual que vai te ajudar a se alimentar corretamente sem precisar contar calorias. Divida mentalmente seu prato em 2 partes. Uma metade, isso mesmo, 50%, deve ser composta por vegetais não amiláceos, principalmente folhas verdes e crucíferos como brócolis, alface, pepino, couve e espinafre. Aqui estão nossas fibras, vitaminas e antioxidantes. A outra metade, dividimos mais uma vez ao meio. Uma quarta parte do prato, ou seja, 25%, reservamos para proteínas de qualidade. Pode ser um pedaço de peito de frango assado, peixe, uma porção de lentilha ou 2 ovos. São os nossos tijolinhos para a recuperação. E a última quarta parte é preenchida por carboidratos complexos, fontes de energia lenta. Não estamos falando de arroz branco ou macarrão, mas sim de trigo sarraceno, quinoa, arroz integral ou um pedaço de pão integral. E para finalizar, regamos toda essa maravilha com nosso amigo, o azeite de oliva. Pronto! Um prato assim é equilibrado, saciante e faz um bem enorme ao seu fígado. A rotina alimentar é tão importante quanto o que comemos. Imagine que os trabalhadores da sua fábrica são constantemente interrompidos por pequenas tarefas. A cada meia hora, surge uma nova incumbência. Conseguiriam eles, nesse ritmo, realizar o trabalho principal com eficiência? É claro que não. O mesmo acontece com o nosso fígado. Os lanches constantes ao longo do dia, um biscoito, um doce, uma maçã, um copo de sumo, não lhe dão tempo para descansar e concentrar-se nas suas funções mais importantes. Cada vez que comemos, mesmo que seja só um pequeno lanche, desencadeamos processos específicos no corpo, incluindo a produção de insulina. Níveis de insulina elevados de forma contínua são um caminho direto para a resistência à insulina e, consequentemente, para a esteatose hepática, ou fígado gordo. Por isso, o ideal para o fígado é uma rotina com refeições bem definidas e intervalos adequados entre elas. 3. No máximo 4 refeições por dia, sem petiscar constantemente. Isso permite que o fígado processe tranquilamente os alimentos ingeridos. Foque-se nos processos de desintoxicação e recuperação. Dê à sua fábrica interna
as pausas necessárias, as trocas de turno programadas, e ela funcionará de forma muito mais eficiente. Muitas pessoas, ao receber o diagnóstico de esteatose hepática, imediatamente começam a procurar uma pílula mágica ou um suplemento milagroso para resolver todos os seus problemas. E o mercado não hesita em oferecer uma infinidade dessas soluções. Os hepatoprotetores. O mais conhecido deles é, talvez, a base de cardo mariano, com o princípio ativo silimarina. De fato, alguns desses suplementos podem oferecer um certo apoio ao fígado, graças às suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Mas é crucial entender, eles são apenas ferramentas auxiliares. Podem ser úteis, sim, mas apenas como um complemento ao que é fundamental: a mudança no estilo de vida e na alimentação. Tomar hepatoprotetores e, ao mesmo tempo, continuar a consumir refrigerantes açucarados e fast food é como tentar esvaziar um barco que está afundando com um copo minúsculo, enquanto se ignora um buraco enorme no casco. Nenhum suplemento, nem mesmo o mais caro, conseguirá compensar os danos de uma alimentação inadequada. Primeiro, devemos tapar o buraco através da dieta e das mudanças no estilo de vida. Só então, talvez, precisemos daquele copinho para remover os últimos vestígios de água. Agora, vamos falar sobre o que pode ajudar nosso corpo não apenas a processar eficientemente o que comemos, mas também a queimar os excessos que se acumulam nos nossos depósitos de gordura. E a melhor ferramenta para isso é a atividade física. O movimento é a forma mais natural e poderosa de fazer o corpo gastar energia, ou seja, queimar gordura. E o mais importante, ele queima não só a gordura subcutânea, aquela que vemos, mas também a gordura visceral, que envolve os órgãos, e a gordura dentro do próprio fígado. Você não precisa se tornar um campeão olímpico. Pode começar com o mais simples: uma caminhada regular. Procure caminhar 30 a 40 minutos por dia em um ritmo mais acelerado. Isso já vai ativar os processos de queima de gordura. Se puder, adicione qualquer outra atividade que você goste: natação, ciclismo, dança ou treinos de força leves. A atividade física melhora a sensibilidade das células à insulina, o que é um ponto-chave no tratamento da esteatose hepática. O movimento é como ligar um forno adicional e poderoso na nossa fábrica, que vai começar a queimar todas as reservas desnecessárias do armazém. Por último, mas talvez o mais crucial no nosso plano, é a paciência. Compreenda algo simples. A gordura no seu fígado não se acumulou de um dia para o outro, nem em apenas uma semana. Muito provavelmente, foi um processo que durou meses, se não anos. Seria, portanto, ingênuo esperar que desaparecesse em poucos dias de limpeza ou desintoxicação. A recuperação do fígado não é um sprint de curta distância, é uma maratona. Haverá dias em que sentirá vontade de desistir de tudo. Haverá deslizes, isso é normal. O mais importante é não se culpar, mas simplesmente voltar ao caminho certo. Não espere resultados instantâneos nas ecografias. Apenas saiba que, cada vez que escolhe uma salada em vez de um pão, água em vez de um refrigerante, uma caminhada em vez do sofá, está a fazer um enorme investimento na saúde do seu fígado. Cada escolha certa é um passo pequeno, mas muito importante, nesta maratona. E é precisamente a partir destes passos que se constrói a sua grande vitória sobre a doença. E agora, vamos aos pontos cruciais, aquelas verdadeiras reviravoltas que mudam tudo. A primeira e mais chocante revelação para muitos. O principal inimigo do fígado no mundo moderno não é a comida gordurosa, mas sim o açúcar, especialmente o açúcar escondido em bebidas e produtos processados. A doença é conhecida como esteatose hepática, mas na maioria dos casos, é o consumo excessivo de carboidratos que a desencadeia. O seu fígado literalmente se afoga em gordura, que ele próprio produziu a partir do excesso de açúcar. A segunda mudança de paradigma. Para combater a esteatose hepática,
é preciso consumir gorduras. Parece um paradoxo, mas é pura bioquímica. Ao eliminar todas as gorduras da dieta, privamos o corpo de ferramentas para combater a inflamação e construir células saudáveis. Azeite de oliva, abacate, nozes, peixes gordos, estes não são inimigos, mas sim um medicamento que ajuda a regular o metabolismo das gorduras. E, finalmente, a terceira e mais agradável reviravolta: o café. A bebida, que foi demonizada durante décadas, revelou-se um dos mais poderosos protetores do fígado. O consumo regular de café natural reduz os riscos de desenvolvimento de fibrose e cirrose. Portanto, a sua xícara de café matinal sem açúcar não é apenas um ritual, mas uma verdadeira terapia. Então, para resumir, a limpeza do fígado não envolve sucos detox duvidosos ou jejuns. É uma mudança consciente na dieta. Removemos os principais vilões: açúcar, gorduras trans e carboidratos vazios. E adicionamos os principais aliados: fibras, gorduras saudáveis, proteínas de qualidade e antioxidantes. É tudo simples, lógico e incrivelmente eficaz. O seu fígado é capaz de se regenerar. Só precisa de uma oportunidade. Obrigado por assistir a este vídeo até o final. Se foi útil para você, por favor, deixe o seu like e inscreva-se no canal para não perder novos episódios sobre como tornar o seu corpo saudável e forte. E agora, uma pergunta para você. Qual dos alimentos aliados do fígado você já utiliza? Ou talvez, algum fato deste vídeo tenha sido uma verdadeira revelação para você? Escreva sobre isso nos comentários. Vamos discutir.